Olá, nós vamos conversar hoje sobre ceifadores. Sobre os ceifadores, ou se você quiser usar um outro termo, a gente pode falar sobre as alterações da Terra, as alterações de transição, as tribulações, as alterações geológicas. Eu tenho uma notícia boa para você. Fica aí que eu tenho uma notícia boa. A notícia boa é a seguinte: não vai ter guerra nuclear, não tem como. Mas já passou o período de guerra nuclear, então não vai ter mais guerra nuclear. Essa história de 3 noites de escuridão, de bomba, esqueça, não vai ter isso não, tá certo? Se você quiser, tem um vídeo meu mais longo que eu fiz, eu falo exatamente sobre isso, sobre a intervenção de extraterrestres na nossa vida, no nosso dia a dia. Você pode olhar lá. Mas a pergunta, a grande questão quais são esses ceifadores vão acontecer mesmo? Já veio o primeiro. O primeiro foi a pandemia, né, que nós tivemos de Covid-19, onde houve realmente uma grande transmutação na humanidade, né? Houve um despertar, e aí eu vou explicar o que está acontecendo. Veja só, a Terra, ela está no momento de transição, ou seja, ela está passando de um mundo de prova e expiação, que é um mundo onde o mal prepondera sobre o bem, né? Onde o mal predomina, e a gente está passando por um mundo de regeneração, onde é um mundo mais ou menos equilibrado, tranquilo, onde existe o mal ainda, mas o bem ele já é um pouco mais preponderante do que o mal, é um mundo mais equilibrado, né? Então, o que é que acontece? Toda vez ocorre esses períodos de transição em vários planetas, mas não só na Terra. Existem as chamadas migrações planetárias. O que é isso? Aqueles seres que querem brigar, né? Aquelas pessoas que querem confusão, que querem brigar e tudo, elas vão, quando elas morrem, elas são levadas, né? Elas são levadas em naves especiais do plano astral, do plano espiritual. Elas são levadas para esses outros planetas primitivos, onde lá não tem bomba atômica nem arma nuclear para eles brigarem. Quer dizer, se eles quiserem brigar, eles vão ter que usar cajado, lança, arco e flecha, pedra, mas não vai ter mais armas de destruição em massa. E o bom é que quando eles vão para lá, eles ajudam aquela humanidade a progredir. Fica aí que no final do vídeo eu vou lhe ensinar não só os ceifadores que vão vir, não só o que vai acontecer na Terra agora, segundo as informações que eu tenho estudado, mas também como você lidar com isso, como não acontecer com você. Então fica aí. Você não quer que aconteça, não quer que caia um terremoto, um furacão em cima da sua cabeça, ou seja o que for. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou lhe ensinar a dica de ouro para você se proteger. Para ser como é aquele Salmo 91, que cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas o mal não se aproximará de ti. Então vou te ensinar como você criar um campo de força, um campo de energia para não acontecer nada de ruim, nem com você, nem com sua família, ok? Mas fica aí até o final do vídeo. Então vamos lá. Talvez essa história de transmigração você já conheça, né? É uma coisa já muito falada, mas eu tenho que explicar porque talvez alguém esteja entrando pela primeira vez aqui. Então é isso que acontece. Óbvio que, primeiro, não existe castigo. Essas pessoas que estão sendo levadas para esse mundo primitivo, elas não estão levadas como uma punição, sendo levadas como se fosse uma punição, um castigo. No fundo, é uma escolha inconsciente delas. Como assim, Fernando? Como é que a pessoa escolhe deixar de estar no Facebook, no celular, com tecnologia, com ar-condicionado, com luz elétrica, com escada rolante, com shopping center, e ir para o mundo que não tem água, não tem luz encanada, não tem nada, um mundo primitivo, né? Um mundo das cavernas. Por que alguém escolheria isso? Simplesmente porque essa pessoa ela tem uma necessidade ainda de brigar, de violência, ela quer medir força, ela quer, né, ir para confronto, para conflito. Então, ela tem essa necessidade interior, e como a Terra vai se tornar um planeta mais pacífico, para ela, no fundo, não ia ter graça ela ficar no mundo onde não tivesse guerra, tá entendendo? No fundo, ela ia se sentir desconfortável, ela precisa de um lugar onde ela possa brigar, então ela vai para esse maternal, esse jardim de infância que fica nesse outro mundo, ok? Não é uma punição. Por outro lado, é bom, porque como ela é muito mais inteligente que lá, né? Imagina você, né? Lógico que eu não estou dizendo que você vai ser exilado, não, pelo amor de Deus, mas só dando um exemplo. Imagina que você pega uma espaçonave e vá passar um tempo morando num mundo primitivo desse.
você já tem noções de um monte de coisa. Você já sabe mexer com roda, você já sabe mexer com eletricidade, com tudo, né? Então, quando chegasse lá, você ia ser considerado o verdadeiro Deus para aquelas pessoas primitivas. Você ia ter um nível de inteligência muito mais avançado e ia levar a tecnologia para lá. E é isso que acontece. Essas pessoas, apesar de moralmente elas estarem lá embaixo, elas gostarem de briga, mas intelectualmente elas são muito mais avançadas que os habitantes de lá, que são ainda aqueles trogloditas, aquelas pessoas. Então elas levam conhecimento para lá, ok? Por outro lado, está havendo exílio também de planetas superiores à Terra para a Terra, agora nessa fase de transição. Então, planetas como, por exemplo, a próxima estrela de Alcione, seres de luz, eles estão reencarnando na Terra. Seres que vêm em missão, milhões de pessoas estão reencarnando na Terra, nascendo, são seus filhos e netos. Observe, para um pouquinho e observe o comportamento dos seus filhos e netos. Observe. E aí você vai perceber que eles são muito mais inteligentes, muito mais afetuosos. Então esses seres estão reencarnando em massa. Uma parte em missão, porque vem com a intenção realmente missionária, como o Médicos Sem Fronteira, né? A gente tem o Médicos Sem Fronteira, vai para os países da África, fazer caridade. Esses seres, eles vêm para a Terra com a missão de ajudar, uma missão de amor, e reencarnam entre a gente. Existem aqueles também que fizeram alguma besteira lá, que não foi nada tão grave no nosso ponto de vista, mas fizeram alguma besteirinha e foram exilados para cá. Tem esses também, mas que são muito mais avançados do que a gente, né? Não passaram lá no vestibular de lá, mas também não estão ainda no maternal, feito aqui na Terra. Eles estão no nível intermediário e trazem progresso para a gente. Então observe as crianças, e você vai perceber que as crianças, mesmo que você não acredite nessa história de migração, mas você vai perceber que as crianças elas são muito mais evoluídas do que elas anteriores. Aí talvez você diga assim, ah, Fernando, mas você está enrolando muito. E aí, vai ter ou não vai ter os ceifadores? Como é que é isso? Primeiro ceifador já veio, que foi a pandemia. Primeiro ceifador. Agora, esse ceifador é o mais light. Segundo, dizem várias profecias. Ainda vem mais dois. Até diz que o ano pior vai ser por volta de 2024, 2025, 2026. Vão ser os 3 piores anos, né? E vai acontecer ceifadores. Mas aí, que ceifadores são esses? São exatamente as alterações que vão acontecer no planeta de adaptação para que o mundo se torne um mundo melhor. Então, um dos processos de adaptação lógica são o quê? Os processos geológicos. Então, vão acontecer vulcões, já estão acontecendo. Se você abrir o noticiário, você vai ver que tem vulcões extintos que já estão funcionando, áreas de terremotos, de tsunamis e tudo. Aí você diz assim, ah, Fernando, pelo amor de Deus, quer dizer que você disse que vai acontecer tsunami, terremoto, vulcão, que coisa horrível, né? E isso vai me atingir? Não, vou lhe ensinar, fica até o final que eu vou lhe ensinar como você se proteger disso, tá certo? Mas veja só, a primeira coisa, né, é você perceber o seguinte, aí por que vai acontecer essas alterações geológicas na Terra? Qual o motivo? Não só a adaptação física do planeta, mas também o nosso nível de consciência para dar uma despertada. Então nós temos 51% da população terrena ainda está dormindo. 51% está dormindo, 22%, aliás, 26% despertaram e 21% está totalmente no mal. Essa é a galera que vai ser mandada para outro planeta, para outro mundo, né? Detalhe, esses percentuais não é só quem está no corpo físico, feito a gente, inclui os seres espirituais também. Nós temos, eu vou falar a população real da Terra, somando as pessoas no plano físico, que são 8 bilhões, né? Nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas no plano físico, e nós temos 13 bilhões no plano espiritual. Me corrija se eu estiver errado. 8 bilhões no plano físico e 13 bilhões no plano espiritual, arredondando. Então são 21 bilhões ao todo. Desses 20 bilhões, tem 4 bilhões e pouco que já despertaram, são esses 26%. Ou seja, são essas pessoas que vão ficar na Terra regenerada, num mundo melhor, ou que já são as nossas crianças que já nasceram, ou são seres que vão nascer ainda, que vão vir do plano espiritual para cá nascer. 26%, ok? Beleza. Mas nós temos 21% que realmente vai ser mandado para lá, que são os estupradores,
os assassinos em massa, os serial killers, os senhores da guerra, né? Aqueles seres que fomentam a guerra, que querem brigar, que querem confusão. Quem está nessa frequência da violência, ela vai ser mandada para esse mundo primitivo. São 21% dessa população todinha, dá em torno de 4 bilhões, mais ou menos. Agora, 51% da humanidade está dormindo ainda, está adormecida. Ou seja, 51% é metade desse número, mais ou menos. Então, você tem 21 bilhões, então mais ou menos 10 bilhões de pessoas estão cochilando, né, dormindo. Como é que eu falo dormindo? Dormindo como, Fernando? Ó, não é que a pessoa esteja dormindo na cama, não. A pessoa está indo para o seu trabalho, mas aquela pessoa alienada. Aquela pessoa que não faz o bem nem mal. Aquela pessoa que vive, passa o dia olhando Facebook, Instagram, passeando, olhando moda, bolsa bonita para comprar. Aquelas pessoas que vivem só, que não são pessoas violentas, não são pessoas que querem prejudicar ninguém, mas que também são pessoas que ainda não acordaram para a luz. São pessoas que não estão ainda em movimentos de ajudar o próximo, de fazer a caridade. Então, são pessoas que estão em cima do muro, 51%. E aí acontece uma coisa muito engraçada. Veja só. Desses 21% que vão ser exilados que estão aqui na Terra, tanto no plano físico como no plano espiritual, eles ficam tentando, esse pessoal que está adormecido, para ir para o lado do mal, fica puxando. E o lado do bem também, esses que já acordaram, eles também ficam tentando resgatar, que é o que eu estou fazendo aqui agora nesse vídeo. Eu estou tentando puxar você, vamos para a luz, vamos para o Cordeiro, né? Puxar você para a luz, é isso que eu estou fazendo. Então, essas pessoas ficam fazendo vídeos feito o que eu estou fazendo agora, ou fazendo vários movimentos para puxar as pessoas para a luz, né? Então, vamos lá. O que é que acontece? Por que esses movimentos geológicos vão acontecer? Porque uma das formas de puxar a pessoa para a luz, ninguém gosta de ouvir palavra, né? Então, por exemplo, esse meu vídeo aqui, ele é muito pouco acessado. Você está assistindo aqui, mas muito pouca gente acessa, né? Vídeos de espiritualidade ainda não são tão acessados. Agora, se você botar uma música assim, um funk, um tá, tchá, tchá, aquela música assim bem, né? Aí você tem 26 milhões de acessos, não sei quantos milhões de acessos, né? Aquelas músicas assim bem, né? Como é que se diz? Pagode, essas músicas bem de gente assim, de um nível de consciência mais baixo, são milhões e milhões de acessos, porque as pessoas elas preferem muito mais esse tipo de informação. Então, o que é que Deus, o que é que a natureza permite para acordar esses 51%? Os ceifadores, esse sofrimento, por exemplo. Agora, com a pandemia, o que é que acontece? Há 3 anos atrás, eram 56%, 5% despertaram com a pandemia. Ou seja, 5% foram para a luz. Porque com o sofrimento, essas pessoas começaram a orar, começaram a meditar. Tem um amigo meu, tem um exemplo prático disso. Um amigo meu que é médico, ele trabalha comigo no plantão, e ele era aquele cara que a gente chama pegador. Todo final de semana ele saía com uma mulher diferente, não estava aí para nada, só vivia embalada, saindo com a mulher. Ele é muito bonito fisicamente, saía com a mulher, saía com outra e tudo. Religião não queria nem ouvir falar. Quando eu falava de Deus, de espiritualidade, ele mudava logo o assunto, totalmente materialista. Eu passei um tempo sem dar plantão com ele, e agora, depois da pandemia, eu comecei a dar alguns plantões. Quando eu cheguei, ele parecia um padre. Eu digo, menino, não está sabendo mais do que eu. Ele chegou para mim e disse, Neves, a gente tem que se voltar para Deus, para a fé, para a espiritualidade, a gente tem que voltar o nosso coração para o alto. Aí eu parecia um pastor evangélico. Eu digo, meu Deus, o que aconteceu com você, fulano? E ele disse, foi a pandemia. Porque com a pandemia eu não conseguia mais ir para as baladas, para as festas, não podia mais, então comecei a entrar em depressão, mergulhei numa pré-depressão, e nessa depressão encontrei a Deus. Veja só, sendo que o caso dele não é único, existem milhões e milhões de pessoas passando por esse despertar, entende? Então aquilo que pra gente a gente acha que é uma coisa ruim, os ceifadores, as catástrofes, tsunami, terremoto, tudo isso está dando aquela chacoalhada para acordar esse pessoal que está dormindo, esses 51% que estão adormecidos, né? O Robert Rapé, que é um filósofo holandês, ele diz uma coisa interessante. Ele diz, o mal, a função do mal é simplesmente fazer uma terapia de choque, dar né?
Aquele choque, principalmente quando a gente está dormindo. Quando a gente está dormindo, que a gente não está querendo se movimentar, está preguiçoso, aí vem o mal e dá aquela chacoalhada. E aí você se mexe, você vai orar, você vai buscar a Deus, né? Deus me livre, uma situação onde a pessoa perdeu o pai, a mãe na pandemia e tudo. Aí de repente a pessoa começa a se voltar para Deus, começa a orar mais e a pessoa começa a ir para a luz, no sofrimento. Ou a própria pessoa pegou a doença, foi para o hospital, ficou hospitalizado. Essa experiência de hospitalização faz com que a pessoa realmente eleve mais, né? Ok? Então, a pergunta que não quer calar, agora você que ficou até o final do vídeo. Como é que você faz para não cair nenhum ceifador na sua cabeça, né? Como é que você faz para se proteger? Inclusive, esse primeiro ceifador, só uma pequena parêntese. Tem lá no Apocalipse, você pode olhar no capítulo 14, eu não me lembro o versículo, mas no capítulo 14 você acha lá, que tem dizendo que o primeiro ceifador é um ser que é semelhante ao homem, vê, que está em cima da nuvem, que é semelhante ao homem e que tem uma coroa na cabeça. Que ser é esse que tem uma coroa, né? Uma coroa ao redor de si? Nada mais, nada menos do que o coronavírus. Então ele fala isso no Apocalipse, né? E por que o coronavírus é semelhante ao homem? Porque ele tem a mesma frequência das pessoas que estão vibrando na sobrevivência, no medo. Ele quer sobreviver, o vírus ele quer sobreviver, ele quer invadir, ele quer sobreviver, ele quer invadir territórios, ele quer ter o mesmo sentimento que os homens têm também, de querer invadir, de querer sobreviver, de querer passar por cima do outro, entendeu? Por isso que ele é semelhante ao homem, não é que ele seja semelhante fisicamente, mas o comportamento dele é semelhante àquelas pessoas que estão vibrando ainda no medo, na violência, entendeu? Então vamos lá. Não quer dizer que quem teve a doença seja uma pessoa má não, viu gente? Porque tem muita gente que teve a doença, pessoas boas, mas que trouxeram débitos de vidas anteriores. Isso Chico Xavier que fala, né? Antes mesmo da pandemia, Chico Xavier já previa isso, e essas pessoas elas estão resgatando esses débitos, e no caso o vírus, mesmo as pessoas que morreram pela doença, elas passaram por um processo de purificação, e elas chegam do outro lado no plano astral bem melhor. Então, se você teve algum parente que teve a doença, que morreu, não quer dizer que essa pessoa seja má, não. Quer dizer que essa pessoa ela passou por um processo de purificação através do vírus. E isso é o que acontece também com os ceifadores. Aí qual é? Finalmente, Fernando, como é que eu faço para me proteger a mim e minha família? Veja, muito simples. Só é elevar a vibração. Você elevando a vibração, você se protege, né? Eu trabalhei muito tempo em enfermaria com pacientes coronavírus, eu percebi uma coisa em comum, lógico, é uma percepção minha, pode ser que eu esteja errado, não é nada científico, mas eu já vi também algumas pessoas falando sobre isso, que boa parte dos pacientes eles têm uma sensação de ansiedade, de medo muito grande. Então quando a pessoa tem medo, tem ansiedade, fica com muito medo, eu vou pegar essa doença, não sei o que, a pessoa pega mesmo por causa do medo, entendeu? Não estou dizendo aqui que você não deve usar máscara e tomar vacina. Lógico que tem. Eu uso máscara, eu tomei já 3 doses. Mas assim, é não ter medo. É entrar em contato com o amor, entrar em contato com a luz. Então você se imuniza não só de doenças físicas, como coronavírus, câncer, etc e tal, mas de ceifadores. Então como é que você faz? Começar a meditar, começar a fazer yoga, começar a fazer trabalhos voluntários, não assistir mídia, né? Material que fale sobre guerra, sobre terceira guerra, não sei o quê. Nada disso que lhe cause medo. Fugir de tudo que lhe cause medo. Entrar em contato com o seu amor, fazer trabalhos voluntários, ajudar as pessoas, orar bastante. E aí vai acontecer aquilo, se você elevar o seu padrão vibratório, vai acontecer aquilo que já mostra no Salmo 91, que diz assim, cairão 1000 a teu lado e 10.000 à tua direita, mas o mal não virá sobre ti, e o flagelo não se aproximará da tua tenda. Veja que interessante. Não é uma questão de crer em Deus, porque o Salmo a gente pensa que então é só para quem é crente. Não é bem assim. Não é crer, porque crer é uma coisa que vem da mente que mente. Não é isso, é sentir. É sentir Deus dentro de você, você sentir a essência divina, o amor de Deus dentro de você. Ok? Um grande abraço, muita paz e prosperidade para você.